Então, recapitulando, a minha amiga que dormia comigo estava gritando, girando, falando palavrões e falando que todos iriam morrer que ali estavam. E a outra colega que havia bebido estava no chão e sem ar, pois algo a estava sufocando e ela não conseguia falar. A única coisa que saiu da boca dela foi uma voz grossa falando que iria levá-la consigo e que não iria embora. E perguntamos quem estava ali. E a entidade respondeu que era um demônio. Era Exu, demônio, o que mais estava por vir? Bom, e naquele desespero eu não podia ligar para meus pais, né? Porque eles iam pensar que a gente estava se drogando. E a única saída que eu arrumei foi na minha vizinha do lado de porta, que ela era da Umbanda. Eu não entendo muito sobre Umbanda, sobre essas religiões, mas ela era a única pessoa que podia entender o que poderia estar acontecendo ali na casa. Então eu chamei ela e ela entrou em casa. Quando ela entrou, ela foi direto para essas amigas minhas e conversou com as entidades. Não dava muito para entender o que elas estavam conversando, mas era algo como: olha, eu te aguardo lá para a gente conversar então. Aqui não te pertence, não é o seu lugar, alguma coisa assim. E quando ela tocou na cabeça dessa minha colega, essa que estava bebendo, estava sufocada, que ela já estava em pé, de repente ela caiu. Ela caiu no chão e o barulho da cabeça dela foi um estrondo, como se tivesse quebrado. Acho que a maioria das pessoas que poderia estar pensando que às vezes fosse alguma mentira, naquela hora viu que era a pura verdade, porque ninguém ia cair daquele modo. Então ela pediu para que todos saíssem, todos se retirassem da casa, fossem para a casa deles e que ficassem ali só eu e essas duas amigas minhas, a que dormia comigo e a que tinha bebido. Então ela conversou com as meninas e explicou que elas tinham a fonte aberta. Foi o que eu entendi na época, que tinha essa fonte aberta, que podia estar recebendo entidades, espíritos ruins, e que elas fossem trabalhar essa mediunidade delas, que podia acontecer em outros lugares também. Que como ali era um lugar que às vezes estava cheio de espíritos, porque ela ainda não tinha conseguido ver nada, essas meninas, elas podiam sofrer alguma coisa por esses espíritos. Então essa minha colega que tinha bebido, ela foi embora para casa dela, e a outra que dormia comigo continua ainda lá em casa. Pois ela falou que não iria embora, que tinha prometido que ia ficar comigo, prometido para minha mãe e para meu pai. Então ela falou que não iria embora. Parecia que ela estava sempre possuída por alguma coisa que não estava querendo deixar ela ir embora. Tudo ela arranjava desculpa para não poder ir embora. Então, no dia seguinte, até então não tinha acontecido nada. No dia seguinte, estávamos nós duas à tarde na sala e eu falei assim para ela: olha, eu vou pegar um pêssego com leite condensado e creme de leite, você quer? Ela: eu quero. Falei: então tá, eu vou buscar. E eu fui na cozinha. Enquanto eu estava preparando o doce na cozinha, eu estava de costas para a porta que vem do corredor e da sala. E a cozinha, aquelas cozinhas antigas, né? Toda de azulejo, português. E eu estava preparando na mesa e a mesa é encostada na parede. E eu olhei assim, meio de canto de olho, assim, eu vi uma sombra atrás de mim. Eu vi essa sombra, esse reflexo pelo azulejo. Eu vi que tinha alguma coisa. E eu pensei: essa minha amiga tá querendo fazer sacanagem, tá brincando comigo. E eu peguei e virei pra assustá-la antes que ela me assustasse, né? Pra mostrar: eu te vi. E quando eu virei, não tinha ninguém atrás de mim. Ninguém. Então eu fiquei pálida, fiquei assustada, mas eu não demonstrei, continuei fazendo, comecei a cantar e peguei os doces e levei para a sala. Cheguei para essa minha amiga. Falei: você foi na cozinha? Não.
Não fui, não. Então, eu não falei nada para não assustar ela e fiz de conta que nada tinha acontecido. Deixei rolar. E na mesma tarde, eu fiquei com medo de ficar só nós duas em casa e eu liguei para um amigo meu. Um amigo bem de anos, né? Liguei para ele e falei, olha, você pode ficar aqui comigo, que eu não tô muito bem e tal, tá só eu e essa minha amiga aqui, você pode vir? Ele, não, posso sim, eu vou na sua casa. Falar nisso, tem outro amigo nosso que tá aqui também, se você quiser que ele vá junto. E era um ex-chefe meu até. Ele já tinha seus 30 e poucos, quase 40. E ele falou que ia ficar com a gente. Que tinha chegado do serviço, ia ficar com a gente para fazer companhia. No dia seguinte ele iria trabalhar. E eu, não, tudo bem, pode vir os dois. Aí chegaram os dois em casa e a gente tinha preparado uma janta. Então nós fomos jantar e depois da janta a gente conversou um pouquinho, nós quatro, né? Era eu, essa minha amiga que dormia comigo, esse meu colega, que era só uns 2 anos mais velho que eu, e esse ex-chefe meu, que era mais velho de todos. Aí ele falou, o mais velho, olha, eu vou dormir então lá no seu quarto. Tinha uma beliche, ele falou, vou dormir na parte de baixo lá, e qualquer coisa vocês me chamam. Então amanhã eu vou acordar cedo para ir trabalhar. Então esse amigo meu foi pro quarto, dormiu, já era umas 11 horas por aí. E eu e esse colega meu ficamos na sala conversando, enquanto essa amiga minha estava no sofá e ela estava dormindo. E o sofá era virado para nós dois e ela estava deitada de lado, tipo de frente para nós dois. Enquanto essa amiga minha dormia profundamente, ela abriu o olho e fixou o olhar em mim, dormindo. Nossa, me deu um calafrio, me deu uma adrenalina, que a minha perna ficou bamba. E esse amigo meu, que às vezes também não acreditava, olhou e pensou, acho que não deve ser nada. E ela repetiu mais 2 vezes. Ela abriu o olho, fixava com aquele olhar de ódio, fechava o olho de novo, continuava dormindo. Então eu não sei por que veio na minha cabeça uma ideia. Eu cheguei para esse amigo meu, que eu acho que ele também estava com medo, e eu falei, olha, vamos acender uma vela, fazer uma oração. Tem uma Bíblia ali, em cima da mesa, vamos fazer alguma oração, ler a Bíblia, acender uma vela para ver se algum espírito bom ajuda a gente. Então a gente foi. A gente fez a oração e quando terminamos a oração, ela começou a se contorcer, começou a pular, dormindo. E de repente ela levantou e deu um grito alto e veio com as mãos estendidas para o meu lado e veio correndo para o meu pescoço. E nessa hora esse amigo meu que estava comigo, ele conseguiu segurar ela. E eu tentando segurar ela. E na mesma hora, quando eu olho para o lado, esse meu amigo mais velho que estava dormindo no meu quarto, eu só vi ele correndo com o sapato na mão. Ele pegou, acho que o que tinha nas mãos e saiu correndo e abriu a porta e eu nunca mais vi ele da minha vida. Coitado, acho que ele estava com tanto medo. E aquele espírito começava a falar grosso e falava que me odiava, que ia me matar, que não ia ficar assim, que, resumindo, que me odiava. Não sei porquê, mas que me detestava e que queria me pegar de qualquer jeito. E de repente ela parou e começou a chorar e perguntava o que aconteceu, o que tinha acontecido. E eu falei, não, nada não. E deixei. Ainda aquela noite. E a gente foi dormir muito cansado. Claro que eu dormi um pouco e meu amigo também um pouco. Foi revezando até o dia amanhecer. E no dia seguinte, quando amanheceu, e era lá pelas 7h30, 8 horas da manhã, eu acordei ela e levei ela na marra para casa dela. E eu cheguei para a mãe dela, contei para a mãe dela entendeu tudo, porque a mãe dela era kardecista. A mãe dela até falou para mim, olha,
ela tem mediunidade, só que ela nunca trabalhou. Eu sempre falei isso pra ela, mas ela nunca deu muita moral pra mim, né? Mas eu vou ficar com ela aqui em casa, pode ir em paz. E eu voltei pra casa, eu e esse amigo meu, pra ele me ajudar a organizar um pouco a casa. A casa tava imunda, pensa. Acho que se juntar, acho que foi uma semana de acontecimentos e não dava tempo para arrumar muita coisa. Eu quase não dormia, não descansava, nem nada. E chegando em casa, ele me ajudou, mas assim, onde eu tava, ele tava, onde ele tava, eu tava. Eu não ficava sozinha em nenhuma peça da casa, não. Menos no banheiro, né? Mas ele me ajudava a limpar o quarto, eu tava junto. Eu tava morrendo de medo de ficar naquela casa, eu não aguentava mais ficar ali. Era uma casa escura, sombria, parecia que tinha 1000 olhos te olhando, era terrorizante. E nessa mesma hora eu ouvi a campainha tocar. Quando eu abri, era minha vizinha. E a minha vizinha tinha convidado uma colega dela, da mesma religião que ela. E essa amiga minha falou: olha, eu não sei como é que se diz. Antigamente talvez fosse assim, hoje eu não sei, eu não entendo muito disso. Então ela falou assim: olha, eu trabalho na parte da linha branca e essa amiga minha é mais especialista em linha negra. Espíritos ruins, não sei, algo assim. E ela quer dar uma olhada na sua casa. Eu, não, tudo bem, claro, nessa hora qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então elas entraram em casa e foram entrando, e quando chegaram na sala, essa vizinha minha, ela já teve não sei se foi um desmaio ou algo assim, que ela caiu, mas ela já levantou. E quando ela levantou, ela começou a falar meio roceiro, assim. Acho que era o guia dela que estava nela. Era o caboclo, eu acho, o preto velho, alguma coisa assim que ela disse. E começou a conversar com um monte de entidade e já queria ajudar um monte de gente. Eu não estava entendendo nada, eu só estava só olhando no canto da sala, eu e esse amigo meu. E quando de repente essa colega dela, que estava no quarto da minha mãe, na beirada da cama, ela caiu no chão. Foi outro estrondo. E não sei, eu só sei que tava as duas, cada um com um espírito, né? Uma do preto velho e a outra não sei o que era. Só sei que as duas conversavam e conversava com os espíritos da casa e eu já era com medo, mas curiosa também. E eu sei que essa amiga dela estava passando muito mal. E aí elas pediram para sair da casa. E eu fui com elas até na porta, né? Que elas são vizinhas, ela era vizinha. E aí a gente foi até a porta e as duas já estavam normal. E essa amiga da minha vizinha falou assim: olha, eu nunca entrei numa casa tão pesada na minha vida. Nunca vi nada igual. Se Deus quiser, eu nunca mais entro nessa casa. Se eu fosse vocês, eu nem ficaria mais nessa casa. Aí, pelo que eu entendi que elas me falaram, que ali dentro da casa tinha muitos espíritos. Muitos. Eram espíritos do mal e espíritos do bem. Por exemplo, os espíritos do bem estavam tentando proteger as pessoas da casa. E os espíritos maus estavam tentando fazer coisas ruins com as pessoas da casa. Estava tendo tipo uma guerra espiritual na casa, de tanto espírito que tinha. Não sei a origem, não sei de onde que veio, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que aquela casa sempre foi estranha. Então, ela foi embora, essa minha vizinha entrou e eu voltei com um amigo meu para dentro de casa, depois de saber tudo isso, aliás. Quando eu voltei para dentro de casa, ela já estava limpa, arrumada. Eu pensei, bom, é mais uma semana para meus pais voltarem, eu não vou ficar nessa casa mais não, até eles chegarem. Então eu resolvi ir para casa desse amigo meu, para dormir lá, e peguei o dinheiro que tinha no banco
e resolvi dia seguinte ir para a cidade onde eles estavam, para não ficar mais naquela casa. E foi isso que eu fiz. A gente foi para a casa dele. Nossa, tomei um banho, relaxei, dormi, eu acho que pela primeira vez depois de uma semana de tensão. Descansei muito. Graças a Deus tinha esse amigo meu que me ajudou muito no final. E eu fui no dia seguinte para essa cidade onde meus pais estavam. Então, chegando lá, eu tive que explicar, né? Porque eles vão pensar, o que ela tá fazendo aqui, né? E eu expliquei para os meus pais, para minha avó, para minha tia o que tinha acontecido. Só que ninguém até hoje acreditou. Acha que é mentira minha, uma invenção. Não sei. Se a minha avó e minha tia acreditaram, não sei. Mas que a minha mãe e meu pai não acreditaram, eles não acreditaram. Então, e vocês? O que vocês acham que era? Eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que era mais ou menos isso mesmo. São espíritos ruins que queriam prejudicar, espíritos sem luz, espíritos que estavam às vezes inventando nomes pra gente ter medo. Na minha opinião, era isso. Espero que vocês tenham gostado do desfecho da história e dê a opinião de vocês. Falem o que vocês acham, que pode ter sido, pelo conhecimento que vocês têm. E me ajude aqui no canal. Dê uma curtida se você gostou, dá um dislike se você não gostou também. E nos siga.